Os silenciosos e algumas fraudes. Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. Sendo um fato que é impossível que alguém possa alterar as leis da natureza para praticar milagres, ainda assim é possível uma pessoa ficar famosa por alegadamente fazer curas milagrosas, ressuscitar pessoas, transformar água em vinho, multiplicar pão e peixes, etc. Mesmo sem ter praticado qualquer milagre. Basta haver uma quantidade suficiente de pessoas que creiam nas alegações. Vamos considerar que Jesus realmente existiu. Vamos aceitar que ele conseguiu persuadir as pessoas da sua época de que realizou milagres e que essas pessoas acreditaram que ele ressuscitou. E que, para além disso, Jesus era famoso pelas suas palavras e carisma pessoal. Os evangelhos relatam episódios sobre Jesus que poderiam configurar a vida normal de uma pessoa famosa e influente do seu tempo. Discursos perante milhares de pessoas. Recebido por milhares de admiradores em Jerusalém. Distúrbios no templo durante a Páscoa, com o local cheio de comerciantes e visitantes. Crucificado por ser pretendente ao trono. Assim, seria de prever que existissem numerosos registros sobre ele. Vejamos os autores que poderiam ter escrito sobre ele, mas não escreveram. Ou os autores cujas obras apresentam passagens duvidosas sobre Jesus ou sobre os cristãos. Séneca o Velho, amplamente reconhecido como o maior escritor romano sobre ética, teria todo o interesse em escrever sobre Jesus, caso tivesse sido uma personagem real famosa. Mas não escreveu nada sobre Jesus. Filon de Alexandria, um famoso filósofo judeu que estava ao corrente dos principais acontecimentos de Jerusalém durante a sua vida. Escreveu sobre Pilatos, mas nada sobre Jesus ou sobre cristãos. Um dos seus livros menciona uma embaixada de judeus que foi pedir ao imperador Calígula para desistir da ideia de colocar a sua estátua no Templo de Jerusalém. Aqui Filon refere Pilatos como um exemplo de mau governante. Nunca menciona Jesus Nazareno ou o cristianismo, mas parece ser o promotor do conceito do Logos, o Verbo, e da busca de mensagens codificadas nas Escrituras, Antigo Testamento. Tudo coisas adotadas mais tarde pelos primeiros autores cristãos, como os autores dos Evangelhos e o apóstolo Paulo. Séneca o Jovem, filho de Séneca o Velho, escreveu um livro sobre a superstição, onde critica uma grande quantidade de cultos e superstições. Mas não escreveu nada acerca do cristianismo. O que é muito estranho, porque o seu irmão Gálio é a personagem do Novo Testamento que preside ao julgamento do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 18. Séneca também deixou uma coleção de 124 cartas sobre moral, mas nada sobre cristianismo e muito menos sobre Jesus. Plínio o Velho, um cientista que escreveu volumes não apenas sobre fenómenos naturais e astronómicos, como terremotos e eclipses, mas também sobre lendas, cultos e crenças. É estranho não ter escrito sobre o cristianismo. Na sua História Natural, Plínio descreve brevemente a geografia da Judeia. Descreve os essénios como um grupo que vivia próximo ao Mar Morto, levando uma vida isolada e dedicada à simplicidade e à espiritualidade. Segundo Plínio, os essénios evitavam os prazeres mundanos e viviam sem mulheres, dinheiro ou bens materiais, o que os tornava únicos entre os povos da época. Mas não descobriu nada sobre os cristãos. Flávio Josefo nasceu em Jerusalém e pertencia à aristocracia judaica. Aos 30 anos de idade, participou de 66 a 67 da Era Comum na Grande Revolta Judaica como líder militar da Galileia. Foi capturado pelos romanos, mas tornou-se amigo do imperador Vespasiano. Josefo escreveu obras volumosas que incluíam a descrição de muitos judeus, alguns mais notáveis, outros menos, do seu tempo e do passado. Escreveu Guerra dos Judeus em 75 da Era Comum e Antiguidades Judaicas ou História dos Hebreus em 95 da Era Comum. É só no livro Antiguidades Judaicas que aparecem dois parágrafos suspeitos sobre Jesus.
um totalmente forjado e outro alterado para parecer sobre Jesus da Nazaré, pois é um parágrafo sobre outro Jesus, filho de Damneus. A passagem chamada Testemunho Flaviano diz: Ele era o Cristo. Pilatos condenou-o a ser crucificado. Ele lhes apareceu vivo de novo no terceiro dia. Isto é muito semelhante ao credo católico. Uma versão da falsa passagem sobre Jesus aparece numa antiga tradição eslavónica, russo arcaico, de guerra dos judeus e não em antiguidades judaicas. Isto poderá indicar que a passagem não pertence a nenhuma das obras originais. Justus de Tibérias, contemporâneo de Flávio Josefo, foi um escritor judeu da Galileia que terá escrito detalhadamente sobre a Galileia do seu tempo. Escreveu um livro Guerra dos Judeus, entre outros escritos. As suas obras estão agora perdidas, mas no século IX, o patriarca de Constantinopla, Fótios, escreveu sobre estas, recordando amargamente que Justus nunca se refere a Jesus Cristo. Marcial escrevia sátira social, zombava com todos os aspectos da sociedade romana do seu tempo. Não se referiu a cristãos. A sua sátira incluiu crenças populares como a astrologia e a magia, muitas vezes ridicularizando aqueles que acreditavam nelas. Além disso, fazia alusões a divindades romanas e aos rituais religiosos, mas sempre com um tom satírico. Nada sobre os cristãos. Tácito, historiador romano. Na sua obra Anais, aparece uma passagem sobre Nero ter culpado os cristãos pelo incêndio de Roma de 64 da Era Comum. Esta passagem não faz muito sentido, pois em 64 da Era Comum os cristãos não tinham visibilidade suficiente para serem tratados como um grupo incómodo. É possível que a passagem original referisse judeus em vez de cristãos. A informação extra sobre Cristo que foi condenado por Pilatos é igualmente suspeita, tal como a passagem falsificada em Josefo parece alinhada com o credo católico que diz: Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, crucificado sob Pôncio Pilatos. Juvenal, tal como Marcial, escrevia sátira social. Juvenal abordou cultos e religiões em suas sátiras, frequentemente criticando práticas religiosas e crenças populares da sua época. Ele mencionava diversos cultos presentes em Roma, incluindo os oficiais e os estrangeiros, e explorava as tensões entre as tradições religiosas e a política romana. No seu livro 3 de Sátiras, por exemplo, ele lamenta as transformações de locais sagrados e critica a influência de estrangeiros, incluindo judeus, em Roma, mas nada sobre cristãos. Epiteto foi um importante filósofo que defendia a irmandade de todos os homens, uma filosofia supostamente partilhada pelo cristianismo, mas não faz nenhuma menção a Jesus ou até mesmo ao cristianismo.